Olá, habitantes do Terra, eu sou Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de homenagem ao grandioso Stan Lee, que veio a falecer agora dia 12/11, segunda-feira, com meu convidado mais do que especial, Felipe Strib, meu amigo, cliente da loja e um fanzaço de Stan Lee. Fanzaço de Marvel também. De Marvel. Agora o pessoal do DC vai começar a tirar sarro de mim, porque eu vou ser o rosto da Marvel. Não, em hipótese nenhuma. Mas eu agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse grande mestre. Massa. E a oportunidade de conversar um pouquinho sobre quadrinhos também com o Abel Jornaleiro, que mais do que um vendedor, é quase uma entidade das HQs. Pobre de mim. O pai da futura Comic Con Santa Maria. Quem sabe um dia, não está descartada essa possibilidade. Nos abençoar. Cara, olha só, foi muito bombástico, não sei como é que tu recebeu a notícia na morte de Stan Lee. Eu tava aqui na loja trabalhando, a gente tava pós-feira, tava remontando a loja. E na parte da tarde colocaram no grupo do WhatsApp ali da loja que Stan Lee havia morrido. Como todo mundo, acho que foi a primeira impressão que o pessoal teve, foi que era fake news, porque fake news tá toda hora rolando, né? E ele próprio tinha morrido umas 4, 5 vezes por fake news. Mas aí o site que estava anunciando a morte do cara era o Omelete, que é um site que o cara tem que levar a sério e tal. Quando eu li aquilo ali, opa, acho que agora é verdade. Aí eu entrei, olhei assim, eu lembro que eu tinha clientes na loja, eu falei, pessoal, Stan Lee morreu. E os caras, não, é fake news. Não era verdade. Foi um choque muito grande, cara. Teve uma comoção muito grande no grupo, uma comoção muito grande nas redes sociais, muito grande mesmo. Todo mundo se pronunciou em WhatsApp, Facebook e uma série de mídias. Como é que foi pra ti no momento que tu soube ali? Não sei se foi pelo grupo ou se foi por outro Eu tava trabalhando e daí eu acompanho sempre, eu tenho meus aplicativos, um deles é o aplicativo do pessoal do Jovem Nerd, do Nerd Bunker, e eu recebi a chamada no celular ali, Stan Lee acaba de falecer. Acredito que eles tenham recebido junto com o Omelete, porque eles acompanham os mesmos portais de notícia americanos, basicamente. Sim. E quando saiu essa notícia também, minha primeira reação foi, nossa, eu acho que agora é sério, porque não foi por WhatsApp, foi basicamente por um aplicativo de um portal conhecido de cultura pop no Brasil. E na hora, assim, eu tive um misto de dois sentimentos. Eu tive um misto de um sentimento de uma certa tristeza, porque para pessoas como eu que cresceram lendo esses quadrinhos, que aprenderam muito com esses personagens, é como se fosse aquele tio, aquele avô distante que tu descobre que faleceu e tu se sente mal porque aquela pessoa era importante para ti. Exatamente. E ao mesmo tempo um misto, porque eu passei a sentir também um certo alívio por ele conseguir ter descansado. Porque na história pessoal do Stan Lee, depois da morte da esposa dele, da Joanne, foram casados mais de 65 anos juntos, o próprio Stan Lee ele vinha sofrendo uma série de situações ruins, situações de abuso ou de acusações de abuso, enfim. Então, e ele vinha bem doente também, parece que aparentemente ele era declarado legalmente cego. Tem uma situação nos Estados Unidos que não é que a pessoa é cega, mas a pessoa já tem uma deficiência visual. Exatamente. Então ele vinha sofrendo bastante, assim, e com uma mente criativa como ele tinha, acredito que isso seja pior, às vezes pior até do que tu morrer, tu não conseguir produzir mais, tu não conseguir construir. É verdade. Inclusive, ele estava trabalhando num musical, ele ia lançar um musical, estava escrevendo que era a última obra dele, assim, realmente foi muito, muito estranha a sensação no primeiro momento. Claro. Mas, cara, eu acho que o Stan Lee, agora entrando um pouco na obra do cara, o Stan Lee, ele já era lendário em vida. Não só nas aparições dos filmes da Marvel, mas o cara era lendário pelo conjunto da obra de criações que ele deixou no mundo dos quadrinhos. Hoje em dia é praticamente impossível o cara não ter nenhum contato com quadrinhos, seja Marvel e DC, e não saber, ou não ter um pequeno conhecimento, um conhecimento inicial de quem foi Stan Lee. O cara criou basicamente a estrutura, o cerne do que é o universo Marvel hoje, e a Marvel tem uma característica muito positiva em relação à DC. Eu sou DC-nauta, mas eu sempre admito isso conversando com as pessoas, é que a Marvel acertou onde a DC errou durante muitos anos. A Marvel sempre procurou analisar, onde é que a DC erra? Naquela questão dos personagens serem mais altivos, aquela questão do Deus. A Marvel queria aproximar os personagens em quadrinhos dos seres humanos para que a gente tivesse uma empatia muito grande com personagens como Homem-Aranha, entre outros. E o Stan Lee conseguiu isso aí, cara. E eu acho que, claro, uma das criações masters dele falando, assim, em termos de proximidade com o problema do cotidiano foi o Homem-Aranha. Mas se a gente for entrar
nas criações dele dê importância por ordem cronológica, entra o Quarteto Fantástico de 61. Fala um pouco sobre o quarteto, a tua impressão do quarteto. A gente conversou naquele dia na rádio e tal. A origem do quarteto, na verdade, foi uma questão bem mercadológica. Mercadológica, então, assim, total. O Martin Goodman, que era o dono da Timely Comics na época, que hoje vem a ser atual a Marvel Comics. Ele estava, segundo narra nessa obra aqui, a História Secreta da Marvel, ele estava jogando uma partida de golfe com um executivo da DC. E o executivo teria referido para ele que o gibi que mais estava vendendo era o gibi do supergrupo de heróis deles. Claro. Que era a então Liga da Justiça, Sociedade da Justiça. Então o Martin Goodman voltou e disse para o Stan Lee, a gente precisa criar um supergrupo. É isso aí. E a linha de quadrinhos de super-heróis da Timely, ela vinha num decrescente, ela vinha perdendo vendas, ela vinha no limiar de ser encerrada a atividade. Exatamente. Então o Stan Lee, que sempre teve vontade de ser um autor, basicamente o Martin Goodman disse, vou te entregar essa missão, cumprindo ela, tudo bem, a gente continua, não cumprindo, a gente vai terminar mesmo. Claro. E o Stan Lee sabia disso, então o Stan Lee foi para casa, conversou com a sua esposa, e a gente sabe o quanto as esposas são muito importantes. É verdade. E conversou com a Joane, e a Joane disse para ele, bom, Stan, já que você vai querer sair dessa área, você vai querer trabalhar com outra coisa, você quer ser um autor de livros, faz o seguinte, cria o grupo de heróis que você dá vontade, joga tudo que tu tem vontade nesse quadrinho. E o Stan Lee desenvolveu a ideia do quarteto. Quarteto Fantástico. E o mais interessante, a Mulher Invisível, nos quadrinhos, foi o único pedido dele pro Jack Kirby que fosse os traços da Joane. Então, nos primeiros quadrinhos do quarteto, os traços da Mulher Invisível eram os traços da esposa do Stan Lee. Pode crer. Então, foi basicamente essa ideia. Tanto é que no início eles não usavam uniformes, eles não eram super-heróis. Eles eram civis, assim, né? Civis que ganharam poderes. Exatamente. E que decidiram ajudar as pessoas. Genial. Mesmo tendo aquela estrutura de monstros, exatamente, assim, parecendo mais monstros, na verdade. Sim. A primeira luta deles foi o Topeira, aquela capa clássica, né, cara? Que é o Topeira saindo debaixo do chão e eles atacando o Topeira ali e tal. É fenomenal, é genial, é genial. Pois é, cara, a gente parte da premissa do quarteto ali, que se o cara for parar pra raciocinar, é como se fosse uma versão dos Incríveis moderna, que é uma família lutando pra ajudar. E tinha uma série de questões morais, até do próprio Coisa, né, cara? Exato. Que ele se questionava, cara, por que a gente vai ajudar esses caras? Pô, eu sou feio, ninguém nos aceita, nós não somos aceitos, por que tu vai ajudar alguém que não é recíproco a tua... Cara, isso aí é genial. O Stan Lee já tinha essa questão de trabalhar com a moralidade dos personagens. E com a questão cinza, né, Abel? Que, na verdade, os heróis da DC, por exemplo, eles vinham numa lógica... Hoje, depois de Cavaleiro das Trevas, o Aqua, ninguém vai acreditar nisso, mas até aquele período, até 61, 62, os heróis da DC, eles trabalhavam numa lógica ou totalmente bons ou totalmente maus. Exatamente. E a Marvel vem no primeiro momento com o quarteto, com o Coisa, e ela mostra pra nós que, de certa forma, os heróis não precisam ser totalmente bons, mas nem os vilões são totalmente maus. Exatamente. Então, quer dizer, tu trabalha com uma perspectiva cinza, uma perspectiva... Exatamente. E o que é muito interessante, porque o Coisa, como você mesmo disse, ele não queria agir no primeiro momento para salvar pessoas que odiava. Exatamente. E depois ele decide agir como um herói. Isso é muito interessante. É muito interessante, cara. Achei genial, achei uma baita jogada. Agora a gente parte pro Thor, né, cara, que é uma criação que saiu em 1962 em parceria dele com o Jack Kirby, assim, cara. Qual foi a tua impressão? Qual é a tua impressão do Thor? A história do Thor, basicamente, é que o Kirby sempre gostou de mitologia. Tanto é que muita gente diz que a ideia do quarto mundo que ele criou na DC, basicamente reproduz a mitologia grega. Exatamente. E ele queria trabalhar com personagens mitológicos e sempre gostou da mitologia grega. Só que, pra quem deve conhecer hoje em dia, a Mulher Maravilha, ela é um personagem da DC totalmente imerso na mitologia grega. Totalmente. Então, eles também olharam mais pro norte, digamos assim, eles olharam pra mitologia nórdica. Isso. E de lá eles trouxeram os personagens, Thor, Loki, Odin. Claro que com uma lógica um pouco diferente, o Thor mais heróico, menos viking, menos bruto. Tanto é que o quadrinho Vikings mostra a diferença do Thor com o viking de verdade. É verdade. Então, o Thor, na verdade, vem dessa união dos dois, a vontade de fazer algo mitológico com a construção do Stan Lee. Como é que tu enxerga o Thor hoje como personagem? Claro, a gente sabe que a franquia cinematográfica faz com que os heróis vão se reinventando o tempo todo, mas tu acha que ele é um herói que, assim, envelheceu bem, cara? O grande questão do Thor hoje,
que eu observo é que ele perdeu algo que era muito interessante nos quadrinhos, que no cinema nunca foi trabalhado. Pois é. O Thor era um médico deficiente. Exatamente, cara. Quando ele foi mandado pra Terra, diferente do filme da Marvel Comics, que é o Thor 1, que é antes dos Vingadores ainda, quando ele vem pra Terra, ele vem aquele rapaz alto, loiro, bonito, simplesmente não, ele diz que é o Thor, as pessoas acham que ele é maluco. Agora, o Thor dos quadrinhos originais, quando foi mandado pra Terra, ele foi obrigado a viver como um médico, pra ajudar as pessoas. Exatamente. Pra lidar com o pior, assim, da humanidade, quando as pessoas estavam de forma mais necessitadas. Sim. E também com uma deficiência, que provava que ele não era super poderoso, ele era tudo menos um deus. Exatamente. Então era o Dr. Donald Blake, que tinha um cajado que ele batia no chão e virava. Exatamente. E daí ele virava o Thor. Então a origem do Thor é isso. Eu imagino que o Thor, enquanto Thor, é o Jack Kirby, o que ele queria fazer, e o Donald Blake é o Stan Lee. Pois é, isso aí brinca um pouco com o fato do Stan Lee ser um pouco frustrado com o que ele fazia. A gente estava conversando esses dias sobre o Stan Lee, que chegou numa determinada parte da vida do Stan Lee, pessoal, pra quem não sabe, que ele pensou assim, cara, meus amigos os caras são médicos, os caras são engenheiros, os caras são advogados, e eu sou um escritor de quadrinho, né? Aí ele se frustrava porque os amigos do cara, os amigos deles, eram caras que tinham cargos de futuro, assim, era diferente do que o cara fazia, e ele se questionou. E uma coisa que é bem bacana que nas histórias em quadrinhos, ele procurava expressar isso daí nos personagens, tipo o Demolidor era advogado, o Thor era médico, o Reed Richards era engenheiro, então ele expressava isso daí. Sempre ele trabalhava com uma profissão, ele trabalhava com uma deficiência. Exatamente. Com algum problema, por exemplo, o Reed Richards, vocês vão dizer, o Reed Richards não tem uma deficiência, ele tem uma fobia social absurda. Uma fobia social absurda. Ele tem dificuldade para falar com a sua própria esposa, entendeu? O advogado era cego, o médico tinha um problema na perna. Exatamente. Então, ele, de certa forma, brincava com essa questão. Exatamente. É a questão do Stan Lee, é alguém que conseguia captar a realidade para colocar no papel, assim. Pode crer, cara, pode crer. Agora a gente entra num personagem clássico de 62 que é o Hulk, o incrível Hulk, o Bruce Banner, que teve série, teve filme. Eu vejo no Hulk, cara, um personagem cuja criação funciona muito bem, mas ele é um personagem que sofre de um problema do Superman, por assim dizer. Ele tem que dar uns certos loopings e alguns reboots para poder funcionar como um personagem. Ele tem, na minha opinião, o que o Stan Lee fez ali brincando do The Magic e o Monstro, que ficou muito legal, a jogada dele foi bem genial, mas ele tem, na minha opinião, um plot que funciona muito bem nas mãos de um roteirista certo, mas que às vezes tem que se reinventar para se manter no mercado. Como é que, assim, como tu encara o personagem, o incrível Hulk, principalmente desses materiais mais recentes que estão sendo reimpressos nas coleções históricas Marvel? Assim? A origem do incrível Hulk, na verdade, é a história do o Mr. Hyde e Dr. Jekyll, da obra O Médico e o Monstro. Médico e o Monstro. E o próprio Stan Lee fala isso nessa obra também, que a origem daquilo ali foi uma reinvenção moderna do Médico e o Monstro. E o interessante é que o Dr. Bruce Banner era um cientista arrogante, ele era um cientista extremamente arrogante. E a maldição que acomete ele é algo interessante. É a primeira vez que aparece um personagem que passa por vários títulos da Marvel, que é o Rick Jones. Que é o Rick Jones. Pra quem leu quadrinhos clássicos da Marvel, sabe quem é o Rick Jones. O Rick Jones viria ser o leitor participando. Exatamente. É um humano normal. Exatamente. Por exemplo, o Bruce Banner vira Hulk e quando vai proteger o Rick Jones, deu uma explosão. A explosão gama que atinge que vem a atingir o Bruce Banner. Então, basicamente, o Bruce Banner eu acho interessante porque ele sempre convive com essa questão. A arrogância dele como cientista e a destruição que ele pode causar. Exatamente. E eu faço uma referência a uma fase, para mim, mais moderna, até para o pessoal vir na Terra X Comics, porque é fenomenal, é a fase do Mark Waid, que é o Hulk, agente da S.H.I.E.L.D. Legal. Que o Banner decide que... Claro, existiam várias... Roger Stern, que tem uma fase muito interessante pelo Incrível Hulk, mas pra mim essa fase... O Greg Pak no Planeta Hulk também é bom, mas essa fase do Mark Waid, pra mim, ela é genial, porque o Banner decide o seguinte, já que o Hulk destrói, então o Banner vai construir. Perfeito. Então ele começa a trabalhar como cientista pra S.H.I.E.L.D., pra criar invenções, criar coisas boas pra humanidade, em compensação àquilo que o Hulk destrói e prejudica a humanidade. Exatamente. Então é muito interessante. Pra mim, ao lado de Planeta Hulk, que é um outro material fantástico também, muito bom. Que é quando o Hulk vai parar em outro planeta e vira um gladiador,
Que, na verdade, no filme Ragnarok do Thor, eles pegaram pedaços. Deram umas pinceladas ali. Exatamente, mas é um quadrinho fantástico também. Então, eu gosto bastante do Incrível Hulk. Não é dos meus personagens favoritos. Meu personagem favorito tá na mesa. Então... pode crer, a gente vai chegar nele. Mas o Hulk é um bom personagem exatamente pela questão da destruição e da reconstrução. Sempre achei um personagem muito legal. Que ele tem as limitações dele, mas funciona muito bem na mão do roteirista certo. Agora, 1962, na minha opinião, a criação master do mestre Stan Lee, que foi Spider-Man. Spider-Man é Spider-Man, dispensa apresentações. A primeira questão a colocar do Peter é o seguinte. Até então, os jovens, os adolescentes, eram sidekicks. Tanto na DC, tu tinha o Robin, tu tinha o Jimmy Olsen, que na origem clássica viria a ser um sidekick do Superman, saía do relógio, o relógio para chamar Superman. E na Marvel, tu tinha o Capitão América, que tinha o Buck Burns, tu tinha o Tocha Humana da Marvel, o primeiro Tocha Humana, que não era do quarteto, que tinha o Tocha Humana sidekick também. Então, os sidekicks, os jovens eram sempre sidekicks, eles não eram personagens principais. A primeira vez que um adolescente vem pra frente da página de quadrinhos e se torna um herói é com Peter Parker. É verdade. Ele é o meu personagem favorito por identificação, na verdade. O Peter, ele é um nerd. Ele é um nerd. Ele não é o principal, ele não é alguém que chama atenção. Não. Ele não é alguém que vai passar por ti na rua, porque se tu passa pelo Thor na rua ou pelo Capitão América, tu vai olhar, tu vai achar estranho. Sim, os caras têm presença. Soldado da Segunda Guerra, olha esse deus nórdico cabeludo. Agora passa o Peter por ti na rua, tu tem pena. Licença, deixa eu passar. Isso é genial. E ao mesmo tempo, ele é o herói com uma maior determinação do universo. É verdade, cara. É verdade. O Homem-Aranha não é ser indestrutível, é ser destruído e levantar aos pedaços. É verdade. Então todas as cenas marcantes e as fases marcantes do Peter são fases de superação. São fases em que ele não tem forças, ele não tem o poder para fazer aquilo ali, ele vai lá e luta do mesmo jeito. É verdade. E tenta impedir do mesmo jeito. É verdade. Então isso é fantástico. Ele é o cara que pode estar caindo um meteoro, ele vai tentar salvar o bebê que está embaixo na rua. Exatamente. Entendeu? Ele é realmente o herói das ruas, e ele é o herói humano, ele é o cara que tem sentimento, e também é um cara que traz uma lição de moral, porque quando ele adquiriu seus poderes, a primeira coisa que ele fez foi, eu vou tentar ganhar uma grana. Vou fazer lutas e tal, pra mim ter um carro, para as garotas me notarem. E quando o tio dele morre, ele percebe que os poderes dele são responsabilidade. E aí vem a famosa frase que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Perfeito. Que só o Stan Lee poderia pensar, Só o Stan Lee poderia pensar. Tu sabe que o Stan Lee, acho que ele botou um pouco da vida dele... Claro, ele botou um pouco da vida dele, pincelou em todas as criações dele. Mas uma das coisas que é bem curioso, para quem começar a cavocar um pouco sobre a história do cara, é descobrir assim, que o Stan Lee, ele já pensou em desistir da carreira de escritor de quadrinhos, de criador, várias vezes. Várias vezes ele colocou, cara, isso não dá, isso não é pra mim. Tava sempre passando por questões financeiras, o cara não era um emprego estável, uma coisa que horas as vendas estavam lá em cima, horas as vendas estavam lá embaixo, era um mercado muito oscilante. E o cara pensou várias vezes em desistir. Eu acho que o Homem-Aranha é um dos personagens que mais mostra pra ele e mostra pro público que não, cara, não desiste, corre atrás, faz o teu. E eu acho que é um personagem que tem muito a ver com essa filosofia que o Stan Lee já passou, né, cara? Entrando agora em 63, a gente vai para uma das criações que é uma das criações, acho que tem tem uma questão moral e uma questão pessoal e envolve também questão racial, que são os X-Men, que foram criados em 1963. Tu sabe da história de porque um dos motivos dele ter criado os X-Men em 63? Sim, está relacionado a um processo de adoção que Isso, passou, exatamente. Altamente invasivo. Exatamente. O serviço, na verdade, o Stan Lee e a Johnny, eles não conseguiam ter filhos, e eles decidiram que iam adotar. Exatamente. No processo de adoção, eles sofreram com a questão do serviço social americano, que basicamente é uma Gestapo, digamos assim, uma polícia secreta nazista. Os caras cavocam a tua vida, Os caras cavocam a tua vida completa, assim. E o Stan Lee se sentiu agredido com aquela ânsia, aquela investigação sobre a vida dele e da esposa dele, que eles tinham toda a condição, eles tinham todo o amor, eles tinham condições materiais de sustentar, de tratar, de cuidar de uma criança. Então aquilo ali mostrou para ele a questão como a sociedade pode ser cruel. E essa crueldade ele transplantou para os X-Men. Exatamente. E eu diria, Bel, que hoje a gente está vivendo uma situação no mundo e no nosso país que, sinceramente, os jovens eles precisam ler mais X-Men. Porque as pessoas que leram X-Men, elas
dificilmente vão ter preconceito de raça, preconceito de gênero, preconceito de orientação sexual, preconceito de orientação religiosa, porque os X-Men eles servem exatamente para isso, para te ver o quanto, às vezes até heróis podem sofrer por serem diferentes. Exatamente. Na verdade, nenhum dos X-Men quis ser um herói, eles nasceram daquela forma. Exatamente. Eles nasceram daquilo ali. E nas melhores fases dos X-Men é exatamente quando eles combatem esse inimigo que é o preconceito. É o preconceito. É o preconceito que criou os seus vilões, que criou o Magneto. E o preconceito que criou esses heróis também, que querem defender quem os odeia. É verdade. Isso é marcante. Heróis que defendem quem os odeia. É verdade. Então, por isso que os X-Men são muito assim, ó, enquanto que o Homem-Aranha é o meu herói, enquanto herói favorito, os X-Men são o meu título mais, assim, como é que eu vou dizer, que eu tenho um caráter mais social. Na verdade, X-Men é algo que tinha que ser lido na escola, eu acho. É algo que tinha que ser ensinado ao jovem, tinha que ser ensinado à criança. Exatamente para ela respeitar o diferente, para ela respeitar a diversidade. Para ela saber o quanto a diversidade é rica na nossa sociedade. E os X-Men mostram isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Em 63 também, o mestre Stan Lee criou Iron Man, no caso o Homem de Ferro, para quem conhece aí, que tem a franquia cinematográfica com o Robert Downey Jr. Acho que dos personagens de criação ali e dentro do panteão de personagens da Marvel, o Homem de Ferro acabou ganhando, acho que um holofote maior com os filmes, porque nos quadrinhos ele nunca ganhou ele nunca teve um destaque merecido, exatamente, né? Com exceção de 2 ou 3 arcos ali que são muito bons. Lembra do Diabo da Garrafa? O Demônio da Garrafa. Demônio da Garrafa. Guerra das Armaduras. São as fases assim mais marcantes deles. Mais recente, o Extreme. O Extreme, do Warren Ellis. O Iron Man, na verdade, a grande lição do Iron Man é a questão, basicamente é uma crítica à indústria armamentista. Exatamente. Que a pessoa que produz uma arma é aquela questão ética. Quando tu produz um armamento, esse armamento pode ser usado contra qualquer pessoa, inclusive contra a própria pessoa que criou, contra a própria pessoa que vendeu. Isso fica evidente no primeiro filme também, né? Exatamente. Então, tem toda uma lição ética. Na verdade, são dois personagens que trabalham com questões éticas, que é o Iron Man enquanto empresário, que cria armas e que sofre com elas, e o Doutor Estranho, que é a questão enquanto médico, que é o cara que é arrogante por dominar a ciência, mas descobre que há algo mais, que há a ideia do misticismo, da magia. Exatamente. Então, esses dois personagens, eles trabalham com essa questão. É o egocêntrico que se descobre, assim como o Bruce Banner antes, se descobre como alguém frágil e alguém que precisa dos outros, que precisa dos amigos e tal. Claro. Além da questão da deficiência, que é o primeiro super-herói a ter um vício, algo claro como herói. Porque até então as pessoas que viviam com drogas era o Ricardito do Arqueiro Verde, era o Harry Osborn do Homem-Aranha. Mas o herói tem um problema, um vício como o Tony Stark com alcoolismo. Foi o grande o diferencial, assim. Exatamente. Até porque ninguém nunca se questionou se o Bruce Banner não era alcoólatra, porque ele toma de uísque pra fingir que é um playboy, mas tudo bem. Inclusive, um dado importante dessa história, o Demônio da Garrafa, é que ela foi ideia de um editor que hoje é um cara meio que odiado no mercado dos quadrinhos, foi o Jim Shooter, né? O Jim Shooter que deu a ideia, o cara que também idealizou Guerras Secretas e tal, o Jim Shooter que chegou e deu, cara, vamos humanizar mais os personagens da Marvel e tal. E uma das ideias foi o Demônio na Garrafa, né, cara? Que foi um arco de histórias do Homem de Ferro, que tem uma relevância super grande, assim, é muito procurado, material muito bom. Vamos partir pro próximo? Vamos lá. Os Avengers. Os Avengers. São os Vingadores, cara. A união das... Impossível não falar essa trilha sonora. Que foi ali a união, né, cara, o panteão ali dos personagens. Quando ele reuniu, basicamente, na verdade, os Avengers também foi uma jogada mercadológica, por quê? Porque ele pegou os personagens que mais atraíam vendas, que eram o Thor e o Hulk, e colocou junto os personagens que não tinham tantas vendas. O Homem de Ferro e o Homem-Formiga. Então, na verdade, ele reuniu dois personagens extremamente famosos, Thor e Hulk, com dois personagens não tão famosos, para criar um super grupo, para aumentar as vendas do Homem de Ferro, aumentar as vendas do Homem-Formiga. Então, os 5 Vingadores originais eram Homem-Formiga, Vespa, Hulk, Homem de Ferro e Thor. Isso. Não era Capitão América. Capitão América só na 4ª edição que ele que se descobre que o Capitão América da Segunda Guerra ficou congelado num cubo de gelo. Isso. Por isso que no filme ele acaba caindo na Groenlândia, lá naquele jato, encontra ele lá, fazendo uma referência a essa história original. É isso aí.
E os Vingadores, basicamente, é essa questão de reunião dos heróis para aumentar a venda. E o interessante dos Vingadores é o seu paralelo, que eu acho que é um quadrinho essencial, Os Supremos. Os Supremos, que é a versão Ultimate. Que, na verdade, é a versão mais realista e bruta do que seriam esses super-heróis reunidos. Tanto é que os filmes, eles juntam a ideia Vingadores com a ideia Ultimate Supremos. Então, Ultimate é um universo que surgiu em 2001, lá é um outro universo da Marvel, onde tu vai ter Homem-Aranha, X-Men, Quarteto, e tu vai ter também os Vingadores, que não são chamados de Vingadores, são os Supremos. Essa fase foi escrita pelo Mark Millar, acho que é o Mark Millar, né? Isso. E a arte do Brian Hitch. A gente tem aí, né, diretor? A gente tem os Supremos aí, né, diretor? Vamos só mostrar a capinha pro pessoal, ele gerir, pra gurizada ver. Isso aqui, gente, isso é assim, ó... Fenomenal! Isso aqui são os Vingadores rebutados, mas muito bem rebutados, né, cara? Isso aqui é o mais real que se pode chegar falando em super-heróis e o universo Ultimate. Então, basicamente, mais algum personagem que você gostaria de conversar com nós, Claro, vamos encerrar aqui em 1964, Doctor Strange, que é o Doutor Estranho, que pra mim tem duas obras que são excelentes, mas vamos deixar pra te falar um pouquinho do personagem, depois eu vou citar duas obras pra fazer o encerramento. Perfeito. O Doutor Estranho, ele reúne duas questões, na verdade. Ele reúne elementos do Thor com elementos do Homem de Ferro. Vou explicar por quê. O Doutor Estranho, ele é a porta de entrada para um outro universo, assim como o Thor é a porta de entrada para Asgard, para tudo que Asgard tem de impressionante, de gigantesco, de marcante. Ao mesmo tempo, o Doutor Estranho, ele é a porta para o mundo da magia, para o Dormammu, para outros personagens, para o próprio Lúcifer da Marvel, digamos assim, que não é o Lúcifer da Vertigo, que não é o da série também, que não toca piano. Agora, basicamente, o Doutor Estranho, ele é aquele personagem que é uma porta para outro mundo e que é uma pessoa arrogante que se descobre incapaz de resolver os seus próprios problemas e que, portanto, recorre a algo, aprende a ser novamente um estudante. Exatamente. Essa é a lição interessante do Doutor Estranho. O Doutor Estranho é um personagem que já era um médico conceituado, um cirurgião famoso, como no filme com o Benedito Cumberbatch. E o Bendito Cumberbatch, segundo as mulheres. Basicamente, a história dos quadrinhos é muito semelhante àquela história. Ele era um cirurgião famoso que sofre um acidente de carro e com esse acidente ele não consegue recuperar o movimento das suas mãos. Então, ele era o que ele fazia, ele era a profissão dele. Exatamente. Ele era alguém extremamente arrogante, que se achava superior à humanidade, porque ele entendia de ciências. E quando ele perde um instrumento, ele descobre que a ciência não vai ajudar ele a recuperar aquilo ali. Que ele precisa ampliar o seu espectro. E ampliando o seu espectro, ele descobre um mundo que é a magia. E ele descobre que, apesar dele ter estudado a vida inteira, ele não é nada. Ele vai ter que aprender como estudante, de novo, a aprender o que é a magia. Exatamente. E claro, depois ele vem a se tornar o Mago Supremo do nosso universo também. Exatamente. Do universo da Marvel, porque do nosso universo ainda é Alan Moore. Enquanto vivo ele será o Mago Supremo. Exatamente. Mas basicamente são esses personagens. Cara, assim, há duas obras do Doutor Estranho que eu indico pra vocês que eu acho que são muito legais. Uma delas é Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento, com o Magno Mignola, que saiu capa dura. Fantástico, muito bom. Doutor Destino é um dos melhores vilões da Marvel. Infelizmente ele não pôde ir pro cinema ainda porque ele pertence aos direitos da Fox. A Fox, exatamente. E a Fox tem aquele talento de ir no banheiro com os personagens da Marvel. E outra HQ que é muito legal, que é o Shambhala. Que é muito legal, cara, que é, se não me engano, o roteiro do D.J. Chester e um desenhista, não me recorre agora o nome, o cara é muito bom, tem um aquarelado excepcional, que é uma história em que o Doutor Estranho, ele já é o Mago Supremo, mas ele passa por uma aprovação ao qual ele falha. E eu acho que foi uma jogada bem inteligente do autor ao mostrar ele falhando ali e mostrar ele sendo repreendido pelo mestre dele na falha. Mas é um material excepcional, é muito bom. Cara, mais alguma frase ou algo sobre esse gênio talentoso que nos deixou o dia 12? Duas coisas que eu gostaria de deixar assim para encerrar. A primeira questão é que o Stan Lee também foi importante por essa questão dele trabalhar com a multimídia, ou seja, ele foi um autor de quadrinhos, um empresário do ramo, um executivo do ramo, que soube olhar para as outras artes, para o cinema, para a televisão,
para os próprios brinquedos, e cara eles teve vão visão, né? trabalhar com todo esse universo. Tanto é que o Stan Lee, quando ele se afasta da Marvel, quadrinhos, ele monta o escritório em Hollywood para tentar vender os direitos para os estúdios de cinema, para tentar levar ao cinema. Já ainda na década de 70, na década de 80, aquele seriado do Incrível Hulk, do Homem-Aranha japonês, foram todas tentativas dele de levar os seus personagens para outras mídias. E uma segunda coisa do Stan Lee que é marcante também é a questão do carinho dele com os fãs. Assim, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas quem conheceu o Stan Lee diz abertamente que ele, com 94, 95, 90 anos, ele era extremamente gentil, extremamente carinhoso. Nessa obra, que é um quadrinho que vocês vão ter que adquirir aqui na Terra X Comics, que está chegando, que é a incrível, fantástica e inacreditável história de Stan Lee, ele narra um fato interessantíssimo do final, quando ele já estava numa dessas convenções que ele ia, e ele já estava cansado, ele tinha ficado o dia inteiro tirando fotografias e fazendo os famosos meet and greet das Comic Cons, e chega um rapaz para ele, e o rapaz, quando chega perante ele, o rapaz começa a chorar, e ele pergunta pro rapaz por que o rapaz está chorando. Aí o rapaz conta para ele que quando ele começou a escrever o boletim da Marvel lá, que ele escrevia a sessão de cartas, o pai desse rapaz tinha acabado de falecer, e esse rapaz entrou em depressão. E ele pensou várias vezes no suicídio, e todas as vezes o pai dele, que não estava lá para dar os conselhos, acabou sendo dos quadrinhos da Marvel. Pode crer. Então que o Stan Lee conseguiu substituir o pai desse rapaz. Fenomenal. E no final o Stan Lee abraça ele assim, e diz que ele tem a honra de estar vivo ainda para poder dar um abraço nele. Assim. Então, perfeito. Esse é o Stan Lee. A gente não tem nada mais a dizer do Stan Lee que não esses fatos, quanto pessoa e enquanto criador de personagens. Perfeito. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o nosso amigo Abel, que existe, ele está aqui, entendeu? E é isso, pessoal. Venham para o mundo dos quadrinhos, que vocês não vão se arrepender, vocês vão aprender muito. E vocês vão fazer grandes amigos também, que é muito legal. Perfeito. Gurizada, esse foi um vídeo de homenagem ao mestre Stan Lee. Se inscreva no canal, tá? Nos acompanhe nas redes sociais e Excelsior Forever. Excelsior Forever.